E o WhatsApp é o 99762-8233. Nasralla, tudo bem? Tudo bem, Dudu. Um prazer novamente estar aqui na TV Priori. Bom, para as gerações novas que não conhecem o Nasralla, Bauru teve 3 grandes jornalistas políticos. O Nasralla foi um deles. Polêmico, e cultivava amigos e inimigos, mas sempre tomando posturas e se comprometendo sempre com uma causa. Além do Nasralla, nós podemos falar do Zarcilo Barbosa e do Nilson Costa no Jornal da Cidade. Foram 3, claro que tem outros grandes jornalistas, mas estamos lembrando no Bauru de antigamente, embora o Zarcilo está aí ainda, né? E o Nasralla deu uma sumida por uns tempos, porque teve um problema de saúde. Fala, Nasralla, o que aconteceu com você e no que culminou o teu problema de saúde, só para começar. Eu tive que, motivado pela cirrose, né, eu tive que fazer um transplante de fígado. Uma operação delicada, porém tive a sorte e a persistência, porque você tem que ter persistência também, de poder fazê-lo e ser acolhido no Albert Einstein, em São Paulo, que é um hospital de excelência e que já antes mesmo do transplante, né, já me acolhia para exames periódicos, acompanhando a evolução do meu caso e tal. Então, e até hoje eu tenho que ir lá. Tem até agora, já no começo de outubro, já tenho que ir para lá de novo, porque eles vão avaliando. É um negócio impressionante que você não deixa de ser paciente, né? E graças a Deus, para quem gosta de falar que o SUS não funciona, que o SUS não adora, o SUS funciona também. Tem que ter persistência e ir atrás. Bom, eu tive ontem no Alberto Einstein, eu fui fazer um exame no Alberto Einstein. Ô Nasralla, que coisa, nós que somos da iniciativa privada, inclusive, né? O que a gente tem que aprender com o treinamento dos funcionários do Alberto Einstein? Da hora que você chega, da hora que você sai, que nível fantástico de hospital que é o Alberto Einstein, Nasralla. Realmente, para quem não conhece, chega lá, se surpreende com... dada a qualificação dos seus trabalhadores, né, profissionais, enfim, e também a organização é impecável, né? O cardápio, por exemplo, é um negócio indescritível, há uma preocupação com o balanceamento, o bem-estar, é um negócio, e com o sabor também, não é aquela que a gente fala, comidinha do hospital, é diferente lá. Mas é uma comida saudável, enfim, tudo, a limpeza, a organização, é um negócio impressionante. É fantástico, o preparo dos profissionais, dos paramédicos, dos biomédicos, de tudo, né? Enfermeiros. Eles estão agora, me parece que em 2017 eles iriam começar com o curso de medicina. Eu ouvi essa conversa. No próprio Alberto Einstein. Porque eles já têm enfermagem, né? E aproveitam os melhores profissionais, né? Os melhores estudantes, né? E agora será um centro de excelência, né? Não, eu fico bobo de ver. É um ascensorista, o tratamento é totalmente diferenciado. Nós, inclusive, da iniciativa privada, temos que aprender com o treinamento que eles fazem, do mais simples até o alto escalão médico do Alberto Einstein. Eu ressalto que eu fui tudo pelo isso, SUS, né? E assim, um tratamento impecável, parecia particular mesmo. Um negócio impressionante. Mas vamos conversar com o jornalista Eduardo Nasralla. Ok. Como é que você está vendo? Muito obrigado por ter colocado ao lado de 2 grandes nomes como Zarcilo e Nilson. Você foi e é. Muito obrigado. Claro, você deve estar numa convalescência aí da cirurgia, faz menos de um ano que você fez. Isso. E já a gente sabe da importância que você teve em toda a história política em Bauru.
Inclusive, você ficou com o Tidei de Lima, quantos anos, Nasralla? O governo dele e também o pós-governo, né? Claro. Que precisou. Ele saiu num momento muito tempestuoso, né? Claro. De muitas. Então você tinha que estar ali junto com ele, né? Faço isso mais por amizade do que, no caso, profissionalismo com relação ao Tidei, né? Você sabe disso. Você ficou uma vida inteira com ele, né? Uhum. Bom, como é que você está vendo as campanhas aí? Você está vendo na televisão, um promete demais, outro promete mais ou menos. A campanha é completamente diferente numa lei eleitoral que até agora eu não sei aonde vai parar, entendeu? Eu não consigo ter uma opinião de realmente quem são os candidatos que vão para o segundo turno. Tudo que corre aí, eu sei que não é verdade. E vereador, então, só quem tem reduto a gente pode dizer que tem alguma chance de se eleger. Porque quem não tem, a coisa ficou muito complexa, né, Nasralla? Como é que você está enxergando? Como é que o experiente Nasralla que chegava lá falava, fulano vai ganhar, e ganhava mesmo? É o seguinte, realmente está difícil. Essa é uma campanha acirradíssima, não é uma campanha. Já correu um boato por aí, e talvez concretize, de, olha, o candidato tal já levou no primeiro turno. Não acredito. Não acredito, de jeito porque nenhum. A disputa está bem acirrada, bem dividida. E a gente vê problemas assim. Financeiros nas campanhas, né? Você percebe que elas são menores de uma forma em geral em relação a campanhas eleitorais que nós já tivemos, né? E aí você vê também uma questão de marketing, né? Tem algum marketing mais avançado, enfim, e às vezes isso é bom e é ruim. Porque às vezes o candidato com muito marketing não passa credibilidade, né? E o candidato que não tem esse marketing, mas tem experiência, sabe do que fala, né? Ele leva uma vantagem. Eu acho que agora, nessa reta final, é que vão começar a se decidir. Tem muita gente indecisa também. Eu acho que esse finalzinho do horário eleitoral é de maior pico de audiência. Então isso vai ajudar a definir. Ô Nasralla, um montão de gente aí querendo ser prefeito de Bauru, né? Que situação caótica. O país está caótico, mas Bauru, vou te contar, capaz de estar pior que o Brasil, se a gente examinar a porcentagem de salários na folha de pagamento, aumento que já vem em janeiro e já está dado, entendeu? Eu acho que quem ganhar vai ter uma bucha na mão, né, Nasralla? Sem dúvida, num clima de queda de arrecadação profunda, né? A inadimplência alta, porque você, por exemplo, não tem isso no DAI, a inadimplência, porque há o corte, né? Ou pelo menos havia. Então, nem isso estão cortando, né? Mas o IPTU, o cara no momento de aperto, ele empurra com a barriga. Então, o próximo prefeito vai ter muitas dificuldades, já vai enfrentar cortes no orçamento que vão ter que ser feitos agora, né? Aliás, hoje está sendo debatido o orçamento na Câmara, né? Então, o próximo prefeito vai ter muitas dificuldades. Por isso que o perfil ideal hoje de um prefeito aqui em Bauru não é mais aquele prefeito sonhador, romântico, que gosta de perder o tempo, por exemplo, cuidando de peixe no aquário, tá? Hoje precisa um perfil de um administrador, um cara que vai levar para a empresa pública, que é a prefeitura, o pensamento empresarial. Vai acordar cedo, vai acompanhar a obra. Faz tempo que a gente não tem um prefeito assim, né? Eu acho que agora é o momento da gente caminhar para esse lado. Como é que você analisa, Nasralla, esse segundo mandato do Rodrigo Agostinho? Vem crítica para tudo quanto é lado. Como é que você analisa isso? É natural até que surjam críticas, porque houve o seguinte: o primeiro mandato foi muito bom, né? Porque ele recebeu a casa em ordem, diga-se de passagem. Chegou.
Chegou agora. Tuga Gerami deixou 30 milhões em caixa para o Rodrigo começar a administração dele. Então, isso criou um quadro favorável. Ele fez muitas obras na primeira gestão dele. Já na segunda, e veio o segundo mandato, e junto com a crise, a prefeitura encolheu, verificou-se que os auxiliares não eram assim tão qualificados. Já visto, por exemplo, perdeu o controle de recape e buraco, um negócio impressionante. Nunca acho na história desta idade, como já disse alguém, né? Houve tanto buraco e tanto recape mal feito. Mas né? vai ter buraco no inferno, hein, Nazário? Nossa Senhora. E perdeu-se o controle, né? E isso aí vai acabando ferindo a avaliação dele, porque a última impressão é que fica, infelizmente, né? E para quem tem intenções de ser candidato a deputado federal, eu acho que 2 anos ou só a no gente mandato, tem um bom administrador aí, ou esquece, Bauru vai... vai ter que segurar dinheiro, buscar parcerias, né? Ir atrás do governo do estado, do governo federal, vai ter que ser alguém que tenha essa disposição, essa capacidade, porque a aliança com o governo do estado é fundamental. Você tem obras aí que a cidade necessita e que sozinha a prefeitura Aliás, não tem a condição. primeira administração do Rodrigo, claro que veio coisa federal, mas o grosso veio do governo do estado, né, Nazala? Sim, trabalho do deputado Pedro Tobias, né? As obras marcantes, tem gente até usando como obra da prefeitura, por exemplo, e não é a Nações Norte, por exemplo. Não é? Claro. Era basicamente uma obra do governo do estado. Claro. A parte da prefeitura era o parque que nunca saiu do papel, né? O grande parque projetado. Enfim, o momento é de um prefeito duro na administração, que saiba controlar o dinheiro, né? Saiba conter os gastos, trabalhar com o mínimo essencial e que tenha essa visão de parcerias, trabalhar junto ao governo federal, vamos atrás, tem que ir atrás, senão fica difícil. O Paulinho está me passando aqui, os telefones da região estão com problema. Então, o telespectador que quiser se comunicar, hoje, excepcionalmente, tem que ser ou pelo e-mail da TV Prevê ou pelo WhatsApp da TV Prevê. Eu vou pedir até para colocar na tela, embora o nosso telespectador está acostumado a fazer pergunta. O telefone da região está com problema. Então, você faça a tua pergunta ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Ô Nasrallah, como é que você avalia, claro, são 5, 6 meses de governo, como é que você analisa o governo do Temer? Ele firmou o governo sobre bases ainda não solidificadas, né? Por uma questão de estratégia política, é com isso que ele tem que governar, né? Tem escolhas erradíssimas, mas ele tem que, por força dos acordos, governar com isso. A gente espera que, claro, ele vai encontrar uma oposição muito feroz, já tem um índice de popularidade baixo, a tendência é que termine o seu mandato em baixo, mas é o momento de dar um voto de confiança para, pelo menos, esse país voltar a respirar, né? Você sente aqui em Bauru, na carne, a falta de investimentos, né? Os micros e pequenos e médios empresários não estão gerando emprego, estão fechando portas. É um negócio... Então, a gente torce para a economia do país entrar mais ou menos no eixo, né? E para que esse reflexo se dê aqui também. Cada dia a gente conhece uma história, só para você ter uma ideia. Ontem eu fui a São Paulo, eu parei lá no Rodoserve, no Star lá. Metade do Star, da Almala, fechada. Então, concorrente, quer dizer, para diminuir garçom, para diminuir tudo, né? Só um lado do balcão funcionando.
E na volta tem uma churrascaria naquele primeiro posto que tem, né? Nem fala que é do Gugu, aquele posto, mas sei. Grau. Isso, no Grau. E eu costumo comer naquela churrascaria, então eu parei ali para almoçar ali. A churrascaria está funcionando 2 dias por semana. Você acredita? Então você imagina, cada boteco que fecha a porta é um guarda noturno que perde o emprego, uma faxineira, não é isso, né? E aonde nós vamos parar nas valas? Eu pergunto para você, o desvio desses 13 anos, desvio e má administração, claro, é calculado num R$1 trilhão. Aonde vai parar isso? Falência de empresas públicas, de Estado. O Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul praticamente já foram para os quiabos, né? Agora os governadores do Norte e que vão Nordeste, pedir calamidade pública. E eles têm força para paralisar o Congresso. País, tem dúvida. Realmente é um negócio que o Temer vai ter que saber. Ele, nesse jogo de compor, ele é habilidoso, né? De compor aqui, compor ali. Ele tem, por exemplo, muito mais habilidade do que a sua antecessora, a Dilma. A Dilma não tinha diálogo político, né? Esse foi o grande erro, acho. Dela e do Collor O problema dela era de competência também, né? E o Collor também teve a mesma coisa. Chegou num momento que a arrogância era tanta que nada salvaria ele, né? Na presidência. Ela também pagou esse preço. O PT pagou um preço alto, vai ser duro o partido se reerguer. E vamos aguardar os acontecimentos, né? E torcer para que a economia melhore. Faça você primeiro, depois eu vou falar também. Como é que você viu a prisão do Manteiga ontem? Surpreendente, né? O Manteiga era tido como um dos papas da economia, né? Me surpreendeu muito e vamos acompanhar atentamente a evolução, porque se ficar comprovado que houve o desvio de verbas à Petrobras para a eleição do Lula e o Guido Manteiga sendo acusado de ser um dos operadores, então tem que haver uma punição exemplar, né? E que se consiga, pelo menos, restituir parte do dinheiro que foi levado. Não sei se é possível, né? Mas se tiver contas no exterior, isso tem que ser tudo visto. Me surpreendeu o Guido Manteiga, que sempre foi tido, né, como um luminar, né? Como também, assim, era o senador do PT também, que recentemente foi cassado, não estou lembrando o nome dele agora, mas ele também era tido como... E o José Eduardo Cardoso Melo também é tido como uma pessoa íntegra. E agora essa do Guido me surpreendeu. E deve ter surpreendido. Mas vamos falar a verdade, né? Esse negócio de prender só os políticos também nas alas, eu acho que tem que pegar todo mundo que foi diretor da Receita Federal nesses 13 anos, ou mais até, se tiver que entrar, mas pelo menos começar aí. Receita Federal, Banco Central, esse povo, no mínimo, tem que ser envolvido em inquérito. Porque se o desvio é de R$1 trilhão do jeito que falam, como que esses diretores da Receita Federal não estavam vendo isso? Se não participaram, na pior das hipóteses, participaram por negligência. Tem culpa por negligência. Quem que não vê um desvio de R$1 trilhão? Você não acha 10 países no mundo cujo orçamento é R$1 trilhão? É verdade. Precisa avançar a fundo, e tem. Porque normalmente a gente olha para o político. Político é corrupto. Não. A sociedade tem a ideia de levar vantagem em tudo, que o Gerson... Né? Então, e isso vai também se reflete na política. Por exemplo, se você começar a apertar o esporte, então, nossa senhora, nós vamos ficar sabendo de histórias tenebrosas, né? Já algumas do Ricardo Teixeira e do João Verano. O orçamento da FIFA todo mundo sabia. Que o mundo inteiro joga futebol, né? Tem mais, eu não sei se eu li isso, você que é um jornalista bem informado, diz que tem mais filiados à FIFA do que à ONU. É verdade.
É verdade isso, verdade, né? verdade. Então, você não E o imagina. João Avelange foi o cara que inflou É. a FIFA. É. Ele tem esse mérito de ter crescido. Então O você, problema... você imagina a receita da FIFA. Nossa Senhora. Só de direitos de televisão Pelo amor, no mundo inteiro, né? no mundo inteiro. No mundo inteiro. É um negócio impressionante. Então, se a coisa avançar também para o esporte, nós vamos ver histórias estarrecedoras, né? Pelo que eu percebo, você também não tem ideia onde vai o fim dessa crise, né, Nasrallah? Ninguém tem, né? Ninguém tem, né? E a gente só torce para que vai haver um jogo de prós e contras muito forte, né? Daqui para frente, o país está realmente dividido. A gente só torce para que isso não prejudique o país, para que sigam-se as apurações sem que isso tenha reflexos na economia, que consiga se reativar a economia. Hoje é fundamental. Fundamental. Qual você acha que deve ser a postura dos candidatos a prefeito de Bauru nessa reta final? Se você pudesse... Bom, O que eles devem fazer? eles têm se portado assim em relação às outras campanhas. Você vê que está muito comportada essa campanha até, né? Não tem um momento de maior tensão e tal. Eu acho, desconfio que nessa reta final, que é que vai se definir, deve haver um aumento da temperatura, inclusive no debate da TV Prefeito. Eu acho que porque é uma hora de definição, então os candidatos têm que marcar a posição ou serem tragados. Então eu acho que agora eles devem se preparar para um embate político, que até agora não houve um embate político, né? É verdade. É verdade. Então, E esse fazer. debate de sábado agora da TV Prevê, Nasrallah, vai ser feito com os 4 candidatos e não com 6. Com 6 é difícil de você fazer o debate. A lei permite que a TV Prevê, dependendo do partido, ela... Então vem o Gazeta, o Raul, o Purininho e o Mirates. É isso. Eu acho que vai dar um... É os 4 que estão Claro, aí, né? que estão na parada. Apesar de ser muito simpática a candidata Flor do Eu Sol, gosto né? dela, Era muito... eu gosto dela. E ela, Mas ela tem um sabe o discurso que eu vou coerente. fazer? Hã? Os outros 2, então, que não vão participar do debate, o Samuel vai convidar para uma entrevista junto comigo aqui. Ah, que bom. Entendeu? Vai entrevistar. A Flor, realmente, a menina tem essência. É um discurso, a assim, menina coerente tem com essência. o que ela pensa, com o que o partido dela pensa. Acho interessante. Agora, se eu perguntar para você, fala um vereador que você acha que está eleito. É dificílimo. Como ficou difícil de falar, né? Nossa, e porque às vezes acontece, eu vi um dia desses num café, os caras comentando numa rodinha, de repente chegou alguém, candidato. Mas você é candidato? Você precisava ter falado antes. Eu já assumi compromisso. Ele era parente. Você entendeu? E um não sabia que o outro era candidato. Assim mesmo. Então tá. E também há aquela coisa que eu acho que está estragando um pouco aqueles candidatos engajados de igrejas, né? Um negócio que está dando pano para manga lá em cima. Em Brasília a gente já vê isso, né? E agora a gente vê também na Câmara Municipal segmentos assim. Eu tenho preocupações com relação a isso. Eu também. Mas é difícil. Tem aqueles nomes que sempre estão, né? Você que está sempre junto com o Tidei politicamente... Não, ele adora acompanhar. Ele adora acompanhar, dar palpite, você chamar ele para conversa, nossa. Mas não é candidato, não tem se empenhado em nenhuma candidatura. Deve ter o voto dele, vai ter, né? Claro, ele não vai se omitir do processo, mas ele não está tomando partido algum. A gente falar do Brasil inteiro é difícil, um país muito complexo e de hábitos diferentes dependendo da região. Mas no estado de São Paulo, a derrota do PT deve ser esmagadora, né, Nazário? Esmagadora, e isso já está surgindo, as pessoas mais conscientes da chamada esquerda, né, já estão pensando numa nova força, porque
vão ter que se articular, né? O país, a chamada esquerda está destroçada, né? Porque se alinhou em torno do PT. Claro. Então, hoje precisa haver um repensamento disso. Vamos ver como é que vai acontecer, né? Agora, só falando, você falou do TDI, que falta faz o TDI na Câmara Federal? Ah, claro. Hoje, no momento desse, para chegar lá no Michel, Michel, a nossa necessidade é essa, O TDI, o Franciscato, foram grandes deputados federais, né? O Franciscato aproveitou uma época da amizade dele com o Figueiredo, quanta coisa veio para Bauru na época, né? E na mão do TDI só o Nesp é uma conquista inacreditável para Bauru, né? Teve. Então, está faltando Bauru ter consciência, olha, vamos escolher um candidato, fechar em torno de uma proposta, né? É muito difícil aqui porque tem muitos interesses em jogo e cada um atira para um lado, né, Duda? Você sabe disso. É uma pena. A gente gostaria de ter, precisamos de um federal. O Pedro Tobias tem cumprido a parte dele como estadual e não tem alguém em Brasília para dar sustentação. É uma pena, é uma pena. Ó, o Pedro Valentim só pergunta assim, ó, ele pergunta: a SEI do DAI que não sai de jeito nenhum e esses vereadores que não assinaram, pode ter reflexo nas urnas? Eu não sei se terá reflexo nas urnas. Eu sei que haverá uma mudança. Né? Haverá uma mudança grande, significativa no legislativo. No mínimo 80% da Câmara vai trocar, né? Nos cálculos que eu fiz. E agora, não sei, a SEI também acabou não prosperando, né? E também eu acho parece que o Fernando Helene está exigindo, né? Seria bom que se apurasse, se houve isso, que aquilo que foi denunciado aqui na sua TV e você, com muita propriedade, cobrou e falou que era um escândalo, um absurdo, realmente é um negócio que precisa... então tem político que faz... então tem que dar os nomes. Claro. Simplesmente sair do cargo é muito fácil. Né? Infelizmente, nós ficamos em cima do horário eleitoral. Dá só um tchauzinho para os teus amigos. Um abraço a todos e obrigado, Dilo. Eu vou te trazer mais vezes. Eu gosto de conversar com você. Viu? Ok, tá? Muito obrigado. Eu agradeço a sua audiência. Nós estamos em cima do horário eleitoral e continue aí ligado nos nossos horários alternativos. Tchau.